plagiocefalia. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas sabe o bebezinho quando nasce com a cabecinha um pouquinho deformada, um pouquinho tortinha, e aí o médico lhe fala assim, isso tudo é normal e nada vai dar de problema, pode seguir a vida? Será que isso é verdade? Nesse vídeo, para você que é pai, para você que é mãe, para você que ainda quer ser pai ou mãe, é importante que você veja esse vídeo. Eu vou explicar todas as possíveis relações que a plagiocefalia pode causar no seu filho e o que você tem que fazer para tratar esse tipo de problema, se é que você tem. Essa é uma preocupação muito grande dos pais, principalmente de primeira viagem, e que é pouco aprofundada pelo médico pediatra e que muitas vezes vai causar danos, eu posso afirmar para vocês, tá bom? Então, se você quer saber mais sobre essa deformidade no crânio e quais são os riscos que ela pode envolver e os problemas que ela pode envolver, acompanhe o vídeo comigo até o final. O meu nome é Murilo José Tambosi, se você não me conhece, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, e aqui no meu canal do YouTube eu comunico sobre dor, exercício, lesão e como melhorar essa qualidade de vida de uma forma natural e preservando assim a saúde do paciente. No vídeo de hoje, pessoal, eu separei um tema que é mais voltado aos bebês, às crianças, especialmente aos bebês, que é a plagiocefalia. E também vou explicar como isso pode estar presente na fase adulta também e a pessoa não saber que isso é um problema, tá bom? Antes que a gente comece esse conteúdo maravilhoso que eu vou falar sobre plagiocefalia, eu acho que eu não preciso pedir, mas é bom sempre lembrá-los. Curte o videozinho aqui embaixo, ajuda bastante o meu canal a crescer, a divulgar esse vídeo para as pessoas, faz as pessoas receberem esse tipo de conteúdo que é valioso e não custa nada para você. E compartilhe com as pessoas da sua família. Eu tenho certeza que você tem um irmão, uma irmã, um cunhado, um tio, alguém que está tendo criança ou teve criança e não sabe sobre essa informação. Então ela vai ajudar. Compartilhe esse conteúdo. E se você gosta de saber sobre qualidade de vida, saúde, exercício e lesão, se inscreve no canal também, tá bom? Dentro desse vídeo, pessoal, eu vou explicar um dos modelos dentro da abordagem que a gente tem aqui na clínica, que também é muito fundamentado numa das formações que eu tenho, que é a osteopatia, que é o modelo biomecânico e o modelo neurológico, tá? Então eu vou explicar um pouquinho baseado nesses modelos. Para quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu falo sobre os 4 pilares da saúde plena, os 4 pilares que, vamos dizer assim, que circundam a nossa saúde na nossa totalidade. Tem um videozinho, vou pedir o pessoal do marketing deixar o card aqui em cima, tá? Que eu explico esses 4 pilares para vocês. Nós vamos estar falando hoje do pilar físico, da abordagem física, né? E qual é a relação dela com o corpo como um todo, tá bom? Vocês podem ver aqui no fundo que eu não sou um ótimo desenhista, mas eu já fiz um exemplarzinho que o pessoal vai dar uma enquadrada para vocês poderem ver, tá? A primeira coisa que eu acho que eu preciso explicar para vocês é o que é essa plagiocefalia. Murilo, o nome já diz, essa plágio vem da deformidade, cefalia da estrutura do crânio, do encéfalo, né? Então toda a estrutura craniana. Nada mais é do que a deformidade do crânio. E para a grande massa dos profissionais da saúde e para a grande maioria das pessoas, pouca diferença isso faz. Ela nasceu de parto normal, a cabecinha ficou meio torta e vai melhorar com o tempo. Será? Todo mundo melhora? Essa é uma pergunta que você tem que responder para você. Todo mundo melhora? Não. A grande maioria não melhora 100%, fica com compensações e eu vou aprofundar isso ali, tá bom? Então, como definição, a deformidade da estrutura do crânio, do formato do crânio, e que em alguns casos, muito patológicos, quando a deformidade é muito grande, é indicativo até mesmo de usar um capacetinho, mas esses são casos mais agressivos, mais visíveis, onde o médico dá um certo valor, o médico dá uma certa atenção e encaminha esse pai e essa mãe para levar o bebê para fazer uso de um capacete corretivo. Não é o que eu vou falar no vídeo? Não, porque a grande massa das pessoas tem plagiocefalia, né, e de baixa magnitude, de um espectro menor, e acha que vai corrigir 100% ao longo do crescimento. E isso não acontece como deveria acontecer, gerando outros prejuízos, tá bom? Então, primeiro ponto, como que surge ou como que é causada a plagiocefalia? Bom, uma boa parte da plagiocefalia, pessoal, ela é causada única e exclusivamente pela vida intrauterina. Então, conforme a criança vai crescendo dentro do útero da mãe, da barriguinha da mãe, ela vai se posicionando de várias formas, até o momento que ela se posiciona no parto, na posição do quadril, para ir para o parto, né? No canal do parto, vamos dizer assim. E nesse momento, nesse processo de se posicionar, de ficar ali dentro, ela vai sofrendo agressões, né, naturais pelos tecidos do próprio abdômen da mãe e também pela própria pelve da mãe na hora que ela encaixa. Essa compressão ela já acontece. Aí você vai me dizer, Murilo, então é fisiológico, é natural, é assim mesmo que tem que ser? Então como é que você pode considerar isso um problema? Calma lá. E é para isso que eu fiz o desenho aqui para vocês, tá bom? Então imagina que a criancinha está lá preparada para nascer, está praticamente tudo certinho, vai ser parto de origem, né? Parto vaginal, não de origem, mas parto vaginal foi definido, né? E vai sair pelo canal vaginal como deveria ser na maioria das vezes, né? Você olhando o crânio da criança do topo, eu sei que essa imagem não é muito maravilhosa, mas se você considerar a cabecinha da criança olhando de cima,
Você vai lembrar que existem aquelas moleirinhas que as pessoas conhecem, que são essas estruturas fibrocartilaginosas, que são chamadas de fontanelas, ou as moleirinhas, como você queira chamar. Mas essas moleirinhas, elas são moles de fato, para que esses ossos, no caso aqui o osso frontal, ele possa se sobrepor em cima do osso parietal, ele vem para cima do osso, e possa essa sobreposição de lâminas, de suturas, né, de ossos, dar um espaço X para que o bebê possa nascer. Então é necessário que haja essa mobilidade de tecido conectivo aqui no meio, um tecido flexível, né? Essa moleirinha ela vai sendo fechada ao longo da vida, todo mundo sabe disso, existe um processo natural de fechamento, porém, para que esse movimento desses ossos aconteça, ela tem que existir para passar no canal. Aí até aí tudo certo, né? Você tem um abdômen legal, você tem uma pelve legal, você mãe, né? Obviamente, um abdômen legal, uma pelve legal, o bebê está num peso bom, tudo certo, passou no canal do parto, fez aquele formatinho. Muitas vezes a criança quando passa, não sei se vocês já repararam, mas quando ela passa ela dá uma espécie de uma cunhadinha, a cabeça fica um pouquinho puxada assim para trás, né? Eu fiz aqui só uma deformidadezinha, né? Depois eu vou explicar porque eu botei isso aqui. Então ela dá aquela cunhadinha e tudo certo, não há uma deformidade, é fisiológico. Mas existem as exceções, existem os quadros em que a criança vai ter sofrimento dentro do abdômen, vai ter uma mãe menor, uma mãe mais pequenininha, ou o bebê crescer um pouco demais, tu entendesse? Uma série de situações que não são tão fisiológicas e que podem gerar um impacto no sofrimento lá. Repito, toda mãe cria um bebê, tem condição de fazer ele nascer fisiologicamente. Não é por isso que você vai optar por um parto cesariano, por favor. Esse é um tema para outro vídeo. Mas eu quero que você entenda que pode haver, na hora da passagem do parto, devido à sua estrutura anatômica, até mesmo as suas condições hormonais, né? Se você liberar bastante relaxina, que é um hormônio importante para relaxar a musculatura da pelve, né? Se todo o teu preparo de parto foi muito bom, tua musculatura é muito boa, esse bebê vai nascer e não vai criar uma deformidade. Mas e se isso não acontecer? E se a mãe se sentir muito tensa, muito nervosa, muito preocupada e o canal ficar um pouco estreitado e isso gerar uma compressão? Pode acontecer. Então, a plagiocefalia, ela tem duas situações que podem causar ela. Uma que é congênita, devido às condições intrauterinas. A gente pode botar aqui, ó, a primeira causa, né? Primeira causa, congênita. E a segunda causa, pessoal, poderia ser considerada posicional. Como posicional, Murilo? Pare e pensa comigo. A criança cresce, nasceu. Vamos dizer que ela nasceu um pouquinho prematuro, né? Aí é um bebezinho pequenininho, o pai e a mãe tem medo de movimentar muito, os profissionais também não orientam muito, e essa criança passa mais tempinho deitada. Aí ela adota uma posição só deitada para a direita, por exemplo, assim, porque ela não tem muito nível de atividade, ela nasceu um pouco prematura. Isso vai gerando uma pressão na base do crânio dela que deforma o crâniozinho dela, né? Então, posicional. Ou até ela nasceu a termo, nasceu certinho, das semanas tudo certinho, com a idade boa, tudo legal. Porém, os pais, eles mantêm ela muito deitada, não tem um nível de atividade. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas quero que você entenda que, dentro da literatura, a justificativa é ou congênita ou posicional. Ou é algo que você deixou numa posição X pós-nascimento, ou você tinha uma posição de sofrimento na vida intrauterina, tá bom? Ah, Murilo, então se eu tiver cesárea, meu filho não vai ter plagiocefalia? Não necessariamente, depende de como está o desenvolvimento craniano dele, né? Como eu falei, fatores congênitos. A própria formação da estrutura do crânio, a integridade dos ossos, tudo isso a gente poderia ir longe nesse contexto. Mas eu quero dar uma visão meio geral para vocês, porque eu quero chegar na abordagem terapêutica, tá bom? Então, quais os danos que isso aqui pode causar? Quais são os danos que uma plagiocefalia pode causar? Outro dia eu fiz uma postagem no Instagram que as pessoas se surpreenderam que todos esses ossos do crânio, elas se movem, todos eles se movem. E aí para isso, pessoal, eu tenho aqui o Alfred, que é o meu crâniozinho, para explicar para vocês. Vou até dar um zoomzinho para vocês, ver se o pessoal consegue dar uma analisada. Esse é o Alfred. Aqui assim, pessoal, você tem suturas, conexões, são todas elas suturas. Então imagina que seu crânio, deixa eu pegar aqui o azulzinho, imagina que seu crânio tem pequenas ligações aqui assim, entendeu? Lá em cima no topo da cabeça, que divide a parte frontal da cabeça, essas conexões lá na região occipital, essas pequenas conexões, elas são móveis a vida inteira, tá? Tem estudo mostrando que com mais de 80 anos isso é móvel. Então, se essas estruturas, elas se movimentam, é porque existe um propósito para isso, existe um motivo para isso, vocês já vão entender. Então pensa você, a criança ela nasceu, teve aquela compressão toda, as moleirinhas elas fecharam, as fontanelas se fecharam,
porém houve uma agressão no parto, às vezes o uso de fórceps, às vezes o posicionamento do leito, ou coisas do gênero, e ficou, por exemplo, com uma deformidade aqui assim no temporal, né? O temporal seria isso aqui, né? Esse aqui do lado, aqui. Isso que eu tenho o temporal. Então o temporal, que seria aqui na lateral também, ficou com uma deformidade. Vamos só considerar, não vamos considerar aqui deformidade. Ali no temporal se conecta o côndilo mandibular, onde encaixa a mandíbula, que vai fazer toda essa estrutura aqui, certo? A mandíbula. Essa criança, por enquanto, ela não tem dente nem nada, mas ela já tem uma restrição no osso temporal, uma perda de movimento no osso temporal, fruto da compressão do parto. E isso vai afetar o desenvolvimento de toda a mandíbula dela e, quiçá, ela pode ter uma mandíbula um pouco mais adiante ou um pouco mais para trás. A mesma coisa na maxila. Então vai afetar em toda a mecânica bucal dela. O problema é que a boca é um captor postural. Então se ela tiver uma boca um pouco mais assim ou mais assim, vai afetar na posição da cabeça dela. Vamos com um outro exemplo. Vamos dizer que essa criança teve um trauma. Então agora vamos pegar uma coisa um pouco mais agressiva. A criança nasceu, lá está com 2 meses, teve um trauma no frontal. Um trauma aqui, ó, no frontal, certo? E causou dentro desse osso frontal uma pequena lesãozinha intraóssea. Então ela tinha uma deformidade congênita, certo? Um temporal, é a mesma criança, tá, pessoal? Uma deformidade congênita no osso temporal e somou um trauma. Agora ela tem 2 zonas que não se movem adequadamente. Ela vai ter que compensar nessa estrutura do parietal, por exemplo. Ela pode compensar qualquer outra, eu só estou explicando, tá? E esse parietal ele vai ter um padrão de uma disfunção um pouquinho mais no sentido cranial, é uma adaptabilidade, tá? Não que toda vez seja assim, eu estou dando exemplos para vocês entenderem, tá? Então imagina a restrição aqui, mais outra aqui, e o parietal se adaptou numa posição, vamos dizer assim, ruim, disfuncional. Quando isso acontece, pessoal, lá dentro do crânio existem estruturas muito valiosas ali do cérebro e a massa encefálica que vocês conhecem, né, o cerebelo e tudo mais, toda a massa cerebral. Além disso, existem estruturas altamente inervadas, pouco flexíveis, que estão ligadas a toda a coluna da criança. Então existem estruturas, como é que eu vou pegar aqui para pegar uma corzinha mais leve? Existem tecidos que estão lá dentro do crânio, então vamos fazer aqui por fora, ó. Vamos fazer assim, mas dentro do crânio, protegendo o sistema nervoso central, e esse tecido ele vai ser contínuo com a coluna, eu sei que vamos riscar tudo aqui, com a coluna da criança, tá? Então essa criança, ela teve agressões no crânio que vão gerar tensões nesse tubo, chamado de tubo dural ou saco dural, que é por onde desce a medula dessa criança, né? Os nervos e tudo mais. Nesse exemplo em questão, levando esse tecido numa tensão no sentido superior, no sentido do crânio, para cima, tensão cranial. Então essa criança ela pode desenvolver tanto uma postura mais, como é que eu vou fazer de lado para vocês verem, mais em extensão, isso aqui, com uma postura muito flácida, muito em flexão, que seria isso aqui, tá? Por desequilíbrios das tensões das membranas cranianas. Aqui eu citei esse tubo dural, mas existem outros tecidos, existem outras faces, outras conexões, né? Então você pode ter problemas por causa de uma plagiocefalia, voltando para o contexto do vídeo. Por causa de uma plagiocefalia, a sua criança pode ter sérios problemas na oclusão, na mordida, no encaixe dos dentes, na relação funcional da boca, que impacta na postura. Ela pode ter severas restrições em toda a calota do crânio, que vai afetar a coluna inteirinha dela. E quando eu falo a coluna, pessoal, imagina você olhar essa criança de lado, vamos olhar de costas, né? Vou pegar de costas assim. Você olha a cabecinha dela de costas, assim, né? Então imagina a cabeça de costas. Se esse crânio tem tensões assimétricas dentro, você talvez vai ter mais tensão no lado esquerdo e um pouco menos no lado direito, olhando assim de uma forma grosseira. Quiçá essa coluna começa a criar uma escoliose para compensar esse problema. É fisiológico. O crânio tem uma deformidade aqui, levando no sentido superior, e aqui no sentido inferior. Esse crânio ele vai estar disfuncional, gerando compensações em toda a coluna e na base da coluna da criança. Aqui seria a base da coluna, tá, pessoal? Sei que está pequenininho, mas é para vocês entenderem. Então, daqui um pouco esse quadril dela vai estar um pouquinho mais alto do lado esquerdo e um pouquinho mais baixo do lado direito, gerando deformidades em toda a coluna, nos membros inferiores, na postura da criança. Eu queria que vocês entendessem o impacto que isso vai gerar na coluna da criança, né? Vamos com outras estruturas. Se esse temporal está restrito, até mesmo o sistema labiríntico, vestíbulo coclear, toda a orientação espacial, equilíbrio, coordenação dessa criança pode ser um problema. Eu atendo aqui crianças com 1 ano e meio, com 3 meses, acabei de atender uma de 4 meses,
que podem ter esse tipo de problema fruto de alterações de uma plagiocefalia congênita ou posicional, tá? E você achando que está tudo normal. E dá para seguir longe ainda nesse contexto. Mas quis dar algumas ideias de possíveis danos que vocês podem ter, né? Como que se trata isso, Murilo? Qual é a solução para isso aqui? Então pensa comigo, vou pegar o Alfredino de novo. Imagina de novo aqui o osso temporal, esse que a gente falou que está com problema aqui dentro. Imagina esse osso temporal. Se esse osso temporal ele tem um movimento dele, é um movimento inerente dele, ele faz um eixo inerente dele, que se relaciona com as outras estruturas do crânio, e esse osso ele foi agredido por uma compressão no parto, agredido, em vez de ele ser um osso, agora olhando ele de lado, imagina que ele não está assim, ele está assim, o mesmo osso, esse osso da orelha, em vez de ele estar assim, né, em vez de você estar olhando assim, ele está assim. Se ele deveria ser assim, e ele houve uma agressão nele, ele vai criar uma deformidade dentro dele, que a gente chama de lesão intraóssea, isso é palpável, uma lesão intraóssea dentro dele que prejudica o movimento. Porém, com técnicas manuais, a gente consegue impor uma pressão. Então imagine que eu estou pegando meu temporal esquerdo, ele deveria ser assim, imagina desse jeito, tá pessoal? E ele está tortinho, ele está meio torto. Eu vou lá, terapeuta, vou lá, com algumas técnicas manuais, eu toco nesse temporal, então vou pegar o Alfred aqui, ó, temporal, eu toco nesse temporal em alguns pontos específicos, aonde há um espessamento, uma densificação desse tecido, eu crio uma tensão, um fulcro, a gente chama de um fulcro, que é um ponto de tensão, dentro da estrutura desse osso temporal. Esse tecido ele é levado a uma posição de relaxamento, onde ele fica tranquilo, sereno, e depois a gente traz ele para a posição fisiológica. E essa abordagem ela é feita em todo o crânio. Existem livros, pessoal, não em português, obviamente, mas em espanhol, sobre lesões intraósseas. É muito utilizado essas técnicas intraósseas em crânio de bebezinho com plagiocefalia. Mas também, além de a gente trabalhar a parte intraóssea desse osso, a gente devolve o movimento dele. Então existem técnicas manuais dentro da osteopatia que nós conseguimos sentir como que o movimento desse crânio está, quais as relações que esse crânio tem e equilibrar as tensões do crânio, devolvendo a mobilidade, funcionalidade e posicionamento desses ossos para que essas tensões não se propaguem para o resto do corpo, ok? E dá para perceber, você pega uma criança com 6 meses, você sente lá o quadril dela um pouco mais travado de um lado, você sente a perninha do lado esquerdo um pouquinho, no caso aqui, em questão a perna esquerda, né, desse exemplo aqui, a perninha esquerda um pouquinho mais fletida, um pouquinho mais dobrada, isso é um sinal de que existe um desequilíbrio muscular, facial, ligamentar, que está adaptado a essas agressões. Para e pensa comigo. Se aqui tem músculo, né? Então aqui tem o músculo temporomandibular, né? Ele sai da região temporal aqui assim, toda, e vem para a mandíbula. Esse músculo ele tem uma função. Só que se esse osso que ele se ancora, que ele se apoia, está disfuncional, a função do músculo vai estar alterada. E talvez esse músculo vai gerar mais tração, no sentido caudal, no sentido para baixo, gerando tensões em todo o osso parietal e todas as fáscias que tem no crânio. Eu não vou muito longe, então acho que vai ficar meio chato para vocês. Mas vocês conseguem imaginar? Um problema ósseo leva um problema mecânico, muscular, facial, ligamentar, membranoso, tendíneo, cápsula ligamentar, enfim, gera uma bagunça que só no sistema. Tudo isso poderia ser prevenido se a criança tivesse sido tratada adequadamente, tá? Dica prática importante para você pai, para você mãe, que pode mudar muito a condição da sua criança, tá? Primeira coisa, estimular para que quando a criança ela nasce, se ela nasceu tudo certinho, tudo bem, parto normal, cesárea, estimular para que ela tenha um grau de mobilidade dos dois lados do crânio, da rotação cervical, bem ampla. Tem muita criança que nasce com restrição só para um lado, que seria um torcicolo, por exemplo, congênito ou não, né? Mas pode ser. Então você estimular esse movimento, cuidado para não manter ele sempre do mesmo lado, fica atento, observa, oh meu Deus, realmente meu filho só do lado direito, ele pode haver uma restrição no crânio pelo parto e ele está com essa limitação aqui, e ele não consegue virar para lá, é muito esforço para ele virar para lá, ele vira quase o tronco inteiro, como eu estou fazendo aqui, entendeu? Você não vai perceber isso, vai ter que levar num profissional, entendeu? Você não vai sair da noite para o dia da sua cabeça para ver, mas entenda, pode haver essa limitação funcional na plagiocefalia. E o que é interessante, eu falei isso desde o começo, para os adultos isso também tem. Eu tenho vários adultos que eu atendo e eu falo, olha, você foi uma criança que teve sérios problemas cranianos que levou a uma plagiocefalia. Existem outras possibilidades para a plagiocefalia, mas eu expliquei as mais comuns. Existem outras, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui do vídeo porque vai confundir um pouco vocês, tá bom?
Outra dica prática, tá? Além da mobilidade que você pode ter ali na cervical e tudo mais, estimular o desenvolvimento neuromotor dessa criança, as posturas, sentada, levantada, ajoelhada, em pé, fazer estimular o controle cervical, porque é uma via de mão dupla, né? Se essa criança ela nasce com uma deformidade, que não consegue mobilizar a cabeça para a rotação, por exemplo, adequadamente, e você estimula, esses ossos do crânio vão se mover, a chance de eles ficarem numa posição mais favorável. Mas vai ficar perfeito, doutor? Não, vai ficar bom ao ponto da criança ter um macro movimento, que é a rotação. Para ter uma qualidade melhor, é necessário fazer ajustes muito milimétricos. E isso aqui, pessoal, é muito milimétrico, tá? Você pega, por exemplo, o occipital da criança. O occipital dela são 4 ossinhos pequenininhos que vão se fundindo, para depois formar um só, que é o grandão que está aqui. Opa, não sei se vocês conseguem ver. Que é o grandão que está aqui. Esse osso de trás da nuca, que assim, ele vai governar todo o movimento da estrutura do crânio. Tá? Posterior. E ele vai se relacionar com os ossos parietais, com os ossos temporais, essas suturas, gerando impacto neles também. Então, se essa criança ficou muito tempo deitada de um lado, vai gerar problema. Se essa criança teve uma compressão nessa região, vai gerar problema. E a mesma coisa para os outros ossos da face. Tá bom? Então, acho importante dar essa visão. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar todo o raciocínio. Eu tentei fazer uma coisa relativamente simplista, para ajudar vocês a entender esse contexto. Daria para falar mais 1 hora sobre plagiocefalia, os impactos que ela pode ter, mas fica aqui o meu alerta profissional. Não confie no profissional que você está indo, vendo uma plagiocefalia e dizendo que não é nada. Você precisa passar por alguém que é especializado em avaliar essas relações. Só o osteopata aqui no Brasil tem a habilidade de avaliar se o crânio está adequado, se a estrutura da coluna está adequada, se as relações todas que eu citei e outras tantas que eu não citei estão adequadamente funcionais no seu filho e na sua filha, tá bom? Fica então as 2 dicas do exercício de mobilidade e do posicionamento também, o estímulo neuromotor, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo com as pessoas da sua família, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixe um comentário para eu saber se fez sentido para você esse tipo de vídeo, se te ajudou de alguma forma. No mais, muito obrigado.